Olá, pessoal, ótima noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Perfurador de Sucesso. E hoje estou com um convidado, meu amigo Lourenço. Boa noite, Lourenço. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia? E aí? Tudo jóia. Hoje nós Vamos falar de manutenção hoje? vamos falar de manutenção, vamos cuidar dos postos. Tem muito posto abandonado por aí. Com certeza. Então vamos dar uma dica para o pessoal como que a gente faz aí. Lourenço, um grande amigo meu, geólogo, Lourenço Saeta. A gente já se conhece há quantos anos, Lourenço? Ixi, quase 30, acho, viu? Quase 30, né? Bom, não vamos falar muito, senão o pessoal vai saber a nossa idade aqui, né? Exatamente. Então, Lourenço, eu assim, te convidei para a gente fazer essa live aqui, porque todo dia tem perguntas sobre reabilitação de poços, né? E isso é algo que o pessoal tem que analisar, porque tem muito poço já com problema na construção, entendeu? Então, são duas coisas que a gente tem que separar hoje aqui. É aquele poço que foi construído, já tem problemas de turbidez, potabilidade, problema estrutural, né? Então, quando nós formos falar de alguma coisa aqui, de algum tema sobre reabilitação, é importante a gente deixar claro o que é problema construtivo, o que é problema onde tem uma manutenção corretiva, preventiva, né? E como identificar, né? Como identificar, né? E assim, a melhor forma de identificar é você monitorar, né? É você monitorar o funcionamento constante do poço. Tem gente que acaba perfurando o poço e o poço acaba ficando lá, jogando água para a caixa e sequer tem uma checagem, né? A cada mês, 6 meses, um ano, né? E hoje a gente sabe que a melhor forma de fazer isso é fazendo monitoramento constante, né? Nós temos aqui na nossa empresa, eu tenho uma empresa de perfuração, e a gente tem já vários clientes monitorados, né, com o sistema do Fernando, da G-Hidro, né? Então, a gente consegue monitorar minuto a minuto o nível do reservatório, consegue monitorar a vazão bombeada, acúmulo de vazão, se tem algum problema na bomba, porque a gente monitora a corrente também, e a bomba, quando começa a aumentar a corrente, é visível o problema na bomba e a gente recebe um alerta, tanto a gente como o cliente. Então, assim, quem tem um monitoramento desse, fica muito mais fácil para ter um trabalho assistido, né? Eu falo que você tem, porque a gente tem um aplicativo onde a gente controla todo esse funcionamento. E aí, o que a gente faz, Lourenço? A gente coloca a porcentagem do que, por exemplo, a vazão bombeada. Se o poço tem 25 metros por hora, eu coloco lá, se ele extrapolar 15, 20%, ele vai me dar um alerta, né? Você vai colocando as réguas de setup dela, né? Exatamente. Rebaixamento de nível, corrente, quando a corrente aumenta, né? Então, dá para monitorar hoje. Quem não conhece sistema, é um sistema, tem um investimento, né? Mas tem isso no passado, só as companhias de saneamento que tinham esse recurso de monitoramento, né? Inclusive, Lourenço, no método perfurador de sucesso, no treinamento que a gente está ministrando, até você está participando também, na parte de geologia, a gente tem todo um módulo lá de treinamento para que os perfuradores consigam colocar em prática essa tecnologia, né? Porque hoje, se você não tem tecnologia a favor do seu cliente, outro vai chegar e vai oferecer, né? Então, a gente vai falar hoje sobre manutenção, mas é importante a gente colocar aqui, para quem tem esse monitoramento, tá mais tranquilo porque ele tem alguém dando um alerta. E agora, Lourenço, quem não tem o monitoramento remoto, o que você acha? Qual que é tá na sorte? Como que tá? Pela experiência que você tem com
Eu sei que você já fez manutenção de poços da Sabesp durante muitos anos, né? Na época da Hidrogesp, onde vocês cuidavam de vários poços. Como que era naquela época lá, Lourenço? Então, para você ter uma ideia, começar a fazer esse link que você até falou da própria Hidrogesp, foi um contrato de monitoramento. A cidade de São José dos Campos, né? Ela tem aproximadamente 50% da produção através de poços tubulares. Então, 50% da produção. Então, a gente era um número muito grande. Quem abastecia isso são 70 poços, só São José dos Campos, 70 poços. E a gente começou a fazer manutenção desses poços, e a importância de fazer essa manutenção desses poços e os objetivos que tem, que a gente vai até citar aí um pouquinho mais para frente, né? Quais são os objetivos disso daqui? Então, lá atrás, a gente tinha que eles simplesmente desconheciam o que eles tinham. Eles tinham só que poço produz água, joga no reservatório, eles distribuem e abastecem o bairro. Então, a gente entrou para fazer um estudo das demandas, das necessidades de que um bairro tinha um poço, ele abastecia e faltava água. E através de um programa, aí sim, disso que você falou, de monitoramento, a gente começou a fazer um controle operacional desses poços, e aí entra da importância deles. Através desse controle operacional, eu começo a mensurar a capacidade do poço. Como? Através, nós vamos dar um toque aí mais para frente, avaliar o poço. Como que eu avalio esse poço? Qual é a real capacidade desse poço? Quando eu falo isso, eu vou saber qual é a real demanda que eu tenho dele. Então, meu poço pode produzir tanto, eu tenho uma demanda aí, no caso, de um bairro, de uma cidade, de tanto. Então, a gente acabou fazendo uma avaliação e a importância de você saber isso daí. E, inclusive, nesse projeto que a gente teve lá atrás, o primeiro projeto de telemetria da Sabesp fomos nós que implantamos. Que ano? Então, olha só. Que ano que foi? Vixe, foi no ano de 94, mais ou menos. Então, aí o que a gente pegou? A gente pegou um poço padrão da Sabesp, que ela estabeleceu, e de lá a gente colocou uma inteligência, medindo vazão, medindo nível, medindo consumo, medindo status desse daqui, medindo status do reservatório, e aí começamos a pensar na telemetria. Como que a gente vai jogar esses dados? Criamos uma CCO na empresa, na época lá da Hidrogesp, né? Criando uma CCO, e de lá a gente fazia o monitoramento a distâncias. A gente tinha a tecnologia da telemetria, era via LP, que era uma linha particular da Telesp, na época, que você fazia com dados. Ele era mais lento que a rede da internet de escada. Sei. E aí a gente começou a pensar, como que a gente vai fazer? Vai fazer com uma inteligência local. Por quê? Porque se a gente pedia o dado, depois, quando eu recuperasse a minha conexão, eu poderia me realimentar desses dados. Eu vou fazer só remoto. Então, se eu ficar aqui e lá cair os dados, eu também passo a não ter. E é engraçado que passa o tempo, passa a tecnologia, mas essas demandas são iguais, né? É igual. Na hora que você vai fazer. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar uma inteligência local. Mas por que eu vou colocar local? Porque se eu perder a transmissão, quando eu restabelecer, eu não perco o dado. Se eu fizer remoto, se eu perder a conexão, eu perco os dados também daquilo que ele produziu. Então, tudo isso daqui, ele vai orientando e vai levando a gente para saber o que fazer. Aí nós vamos entrar na próprio questionamento da onde que a gente entrou. Manutenção, que você perguntou, por que realmente eu vou fazer? Por que eu devo fazer uma manutenção? O que é uma manutenção do meu poço? Sim. Então, eu estou até respondendo, já fazendo outra pergunta, né? Ok. O que é uma manutenção do poço? Qualquer intervenção que eu fizer no poço, qualquer uma, visando recuperar, monitorar, incrementar a produção desse daqui, eu estou fazendo uma manutenção do poço. E aí a gente vai entrar em cada elemento desse daqui. Então, quando eu vou fazer... porque a gente olha muito isso, né, Emerson, sobre... eu fiz o poço, deixei lá e o cara acaba deixando o poço lá. E a gente faz assim, deixando como? Ele monitora, ele não tem tubo de nível. O tubo de nível
É o tubo, para quem não sabe, é um tubo que a gente coloca em paralelo dentro do poço, que através de uma ferramenta externa que a gente coloca, que é o medidor, ou através da telemetria que o Emerson falou, que é uma ferramenta que ela vai suprir essa ferramenta manual, que ela vai mandar o dado para falar, olha, minha água está 40, 50, 60, 70 metros. Sim. Aí eu tenho um medidor de vazão em cima, como esse residencial que a gente tem. Eu olho no hidrômetro, eu consigo ver ele virar e falo, olha, está dando 5, 10, 15 ou 20. Ah, mas eu não tenho isso, eu consigo transmitir isso para uma central e ele vai consumir. Aí a minha energia, eu olho no meu relógio da Bandeirantes, da Eletropaulo. Quanto que ele consumiu hoje? Quantas horas ele trabalhou? Tantos? Ah, mas ele não tem orímetro. Então, eu estabeleço, coloco um orímetro dentro do meu painel para saber quantas horas meu poço vai funcionar. Aí eu começo a amarrar esses elementos de monitoramento. Então, quanto que ele tem de vazão? Eu vejo pelo hidrômetro, pelo relógio. Quanto que ele consumiu? Eu olho pelo relógio da energia. Quanto tempo que ele produziu isso daqui? Eu faço pelo orímetro. Então, eu sei quanto que ele consumiu de energia, quanto que ele produziu de água, qual a eficiência hidráulica desse poço em função do consumo de energia com o consumo com a produção de água. Então, a gente começa a achar fatores, né? Que é o fator de produção. Então, se eu produzir a cada 2 metros cúbicos, se eu produzir, eu consumir 1 quilowatt, está ok. Aí você começa a avaliar seus poços e você identifica que seu poço consome muito mais, consome 10 quilowatts por metro cúbico. Qual é o problema? O problema pode ser bomba. Então tem que fazer uma intervenção nesse poço. E a gente entra de novo naquilo que você estava falando, manutenção. Por que fazer manutenção? Ô, Lourenço, mas só uma pausa aqui. Oi. Se o cliente ele for fazer tudo isso, aí ele não trabalha, né? É só Exatamente. Então a gente coloca o quê? Coloca no aplicativo para ele todo o monitoramento e ele vai fazer o que ele realmente está se propondo. Exatamente. Cuidar do poço, né? Às vezes a gente constrói o poço e mostra tudo isso para o cliente. Por exemplo, esses dias eu perfurei um poço para uma indústria que ela não pode faltar água. E ao término, eu apresentei para ela o sistema de automação. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu liguei para o cliente. Falei assim, olha, eu acho que você não entendeu o que eu te passei. Ele falou assim, como assim, Emerson? O poço está jogando água. Eu falei, não, mas ele pode parar a qualquer momento. Eu falei, não, então, espera um pouquinho. Então, se você... Ele falou, Emerson, se eu não entendi, vem aqui para a gente conversar. Então, às vezes falta clareza no que realmente você está entregando para o cliente saber os gargalos, né? Porque você imagina, acabou a água de uma fábrica, de uma indústria, né? A gente não está nem falando ainda da parte de manutenção preventiva e a gente pode entrar na corretiva, porque pode simplesmente faltar uma fase, né? E o painel não está protegido e tem uma bomba, né? Então, automação, né, Lourenço? Eu acho que se, por exemplo, principalmente quem trabalha que a matéria-prima é a água do negócio, né, do cliente, ele tem que ter uma inteligência e monitoramento, né? Com certeza. Hoje principalmente com a tecnologia tão acessível, fazendo uma analogia daquele primeiro sistema que a gente fez, a gente fazia por LP, que é a linha particular da Teletro, por quê? Porque qualquer outro sistema que a gente fosse pensar era caro. Qual era o sistema alternativo? Era um sistema rádio. Qual sistema rádio seria? No meu poço, eu tenho um sistema de comunicação que eu pudesse acessar via rádio, que nem tem internet via rádio. Sim. Mas era um sistema particular e assim, eu teria que adquirir esse sistema. Hoje eu tenho um celular. Não, 4G, cara, você tem um chip básico que eu transmito dados. Eu vou comprar internet, eu não preciso de voz, eu não preciso de nada, eu não preciso de tecnologia. Eu comprei, quer dizer, eu preciso da tecnologia, mas eu não preciso criar essa tecnologia alternativa para poder apropriar isso. Então, hoje, através de um chip, eu implanto toda essa tecnologia de dados, de acúmulo de dados, eu vou precisar fazer toda essa telemetria. Agora, de transmissão de dados, que era um gargalo que eu tinha, hoje eu não tenho. Sim, então, a minha transmissão, hoje a tecnologia que tem, pode ser feita de rádio? Pode,
que ela está tão acessível quanto de chip, quanto isso. Mas a importância de eu ter acumulado, e esse gargalo que você falou de manutenção, além das possibilidades do cliente visualizar a importância de uma matéria-prima, ou de um poço, ou de um gargalo dele parar, às vezes eles não conseguem equacionar. Por exemplo, de você fazer uma implantação disso para uma indústria onde que a água é matéria-prima, tipo água mineral, tipo cervejaria, tipo refrigerantes, tipo aonde que você transforma a água, tipo uma empresa química, onde que ela pega a água e a água é um solvente, uma de produto I, por exemplo, que é essa alvejante. Então, ele tem 98% é água. Então, a água passa a ser uma matéria-prima. E meu poço, ele é minha matéria-prima. Então, como que eu posso deixar o Léo, e é isso que você falou, sem saber como que ele está funcionando? É a mesma coisa que você não for fazer um check-up, né? Sim. Você não sabe como está seu coração. Aí, quando você chega lá, o médico falou, você está com colesterol, você está com diabetes, você pode morrer amanhã. Você fala, tudo bem, quando eu morrer, você me avisa. Aí não tem jeito. Isso a gente sabe que acontece com o poço. Às vezes a gente alerta tudo isso daqui para o cliente e quando acontece de queimar a bomba é o menor dos problemas, né? Porque você troca. O outro problema é a produção de sólidos e outras queda de vazão, todos os outros problemas que são acarretados pela própria falta de manutenção, né? Eu acho que a falta de conhecimento, Lourenço, tanto do perfurador que está entregando uma perfuração, você sabe o que eu imagino? Que o perfurador, ele tem uma agenda tão apertada, que nem agora, que está uma escassez enorme aí de água, e muita gente querendo perfurar poço. Será que o perfurador, ele para alertar o cliente que tem um poço e o poço pode ser um gargalo? Que esse recurso existe, ele está acessível e ele não é tão caro o investimento? Eu acho que essa colocação aqui, se, por exemplo, se o perfurador ele tem alguém, depois que instalou, orientado a mandar um informativo para o cliente dos benefícios, ele pode melhorar o faturamento dele, na verdade, levar um valor enorme para o cliente com essa segurança, entendeu? E ter uma carteira de clientes monitorado, que é o que eu trabalho muito hoje para ter, né? Ou seja, uma carteira de entregando valor ao cliente, entregando uma solução tecnológica e segura,